Sabe, meus irmãos, quando o mundo se dobrar, não se dobre. O mundo está se dobrando, você continua de pé para ajoelhar diante da presença do Senhor. O mundo está se dobrando para o pecado, você fica de pé, confrontando o pecado, para ajoelhar diante da presença do Senhor e adorar o Senhor. O mundo está pecando, você continua vivo. O mundo está morrendo, você continua vivo, porque a graça do Senhor te alcançou. Agora você vive para o Senhor Jesus, porque como diz Gálatas 2:20, já está crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que antes vivia na carne, agora vivo pela fé no Filho de Deus. O ajoelha não, meu irmão. O pecado quer que você ajoelhe para ele. O diabo quer que você adore. Satanás quer que você adore a fornicação. Mas o Senhor continua dizendo do seu outro lado: fica de pé, meu filho, eu te sustento, eu te sustento. Deus está dizendo do outro lado, o mundo está te puxando aqui, vem porque é gostoso. Mas Deus diz do outro lado: meu filho, não te assombres, pois eu sou teu Deus. Não temas, pois eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te esforço, te sustento com a destra da minha justiça. Não adoraram quando o som tocou. E quando não adoraram, quando o som tocou, o que fizeram? Nabucodonosor mandou aquecer, se chama 7 vezes mais. 7 vezes mais. Nabucodonosor mandou aquecer. E até os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram mortos quando chegaram perto da fornalha. Mas, quando o Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá dentro, Nabucodonosor olhou e viu 4 homens. E ele falou assim: esses não eram 3 homens que nós mandamos jogar lá? Por que tem 4? Aí eles disseram, né, o povo: é sim, foram 3. E aí Nabucodonosor disse: pois eu vejo 4, eles desamarrados, sem nenhum arranhão, né? E um daqueles que estão lá dentro parece um dos filhos dos deuses. Aí, para quem, né, Jesus já estava lá antes mesmo de descer aqui. Ele desce com você quando não parece, quando não é a hora, ele sempre está com você. E aí, mandaram Sadraque, Mesaque e Abednego sair, eles saíram. Quando eles saíram, conferiu que não tinha nenhum arranhão e nem sequer um fio de cabelo queimado, nem sequer um fio de cabelo foi tocado. E é isso, irmãos. Vamos começar. Já começou, né? Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor nos diz que Nabucodonosor mandou erguer uma estátua de 7 metros de altura, se não me engano, só um minutinho, vamos quebrar isso. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. 27 metros de altura. Sabe o que é, irmãos? O seu pecado, ele é grande, ele é. Mas mesmo ele sendo grande, você não tem que se dobrar diante dele. Mesmo a sua adversidade sendo tão grande assim, entenda bem que o seu Deus é maior. 1 João 4,4: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Este que está dentro de você, a palavra que permanece dentro de você, é maior do que esse mundo, é maior do que o pecado que te tenta, ele é maior do que a fornicação que te tenta, ele é maior do que a mentira que te tenta, ele é maior, ele te faz vencer. O pecado ele vem para tentar te convencer, mas você permanece firme e fala: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É maior. Ele é maior. Sabe, a luta é grande também, as tribulações são grandes também. Como diz, né? O mar, quando ele se levanta, a onda não é pequena, ela é grande. Mas o teu Deus está lá. E quando você não está no barco, ele te faz passar a seco pelo mar.
os pés enxutos. Você não precisa se preocupar. Seja qual for o tamanho da diversidade de vocês jovens, vocês pais, todos que estão aqui, seja qual for o tamanho da diversidade de vocês, o tamanho da tribulação, o tamanho da fúria do inimigo, o tamanho da legião, seja lá o que for, Deus está com você, Deus está com você, e seja no fogo, na água, Ele está com você. Se você passar pela água, as águas não vão te submergir, mas se você passar pelo fogo, o fogo não arderá em ti. Ele está com você. A chama que arde dentro de você é maior do que o fogo que tenta te queimar. A chama que arde dentro de você é maior do que a tribulação que tenta impedir você de chegar no glória. É maior. Não há obstáculos, não há condenação para aqueles que estão na presença do Senhor. Não há condenação. Eita, Romanos 8:1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, sabe o que você precisa para que Deus entre com você nessa tribulação, nessa fornalha? Sabe o que vocês precisam? Atos 19, versículo 31. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só isso. Creia no Senhor Jesus. Porque quando você crê, você pratica as obras dele. Quando você crê, você vive na verdade e não na mentira. Quando você crê, você vive na santidade, na pureza e não no pecado e na imundícia desse mundo. É quando você crê. É quando você crê. O milagre acontece. A tua fé te salvou hoje. A fé de muitos estão salvando muitos aqui hoje. Meus irmãos, quando o som tocou, olha aí, o mundo ele faz muito barulho para você, tá? Mas na hora que você chega lá, você não tem nada. Tem um hino que chama O Pecado Te Prometeu. O hino fala assim, que o pecado não vai dar nada, o pecado diz que não vai te dar nada, não vai acontecer nada. Mas quando chega, a conta chega. Filipenses, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, aquilo que você semear, isso você ceifará. Aquilo que você plantar, isso você vai colher. Regra, é o que Deus estabeleceu. Não pense que você não vai pagar pelos seus atos, mas é melhor você pagar pelos seus atos com o Senhor Jesus do que pagar sem Ele, porque sem Ele você não vai ter a paz que excede todo entendimento, como diz em Filipenses 4:7. Sem Ele você não vai ter essa paz, não vai ter esse consolo. E aí, quando tocou o som, todos se dobraram, todos se ajoelharam, todos prostraram diante da imagem que Nabucodonosor fez, todos adoraram essa imagem, todos se dobraram. Mas, meus irmãos, não significa que só porque o mundo inteiro que te cerca está se dobrando diante do pecado, você tenha que se dobrar também. Sabe por quê? Porque quando você não se dobra, milagre acontece. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram. Entenda bem que quando você não se dobra ao pecado, você é visível aos olhos do ímpio lá fora, porque você não é como eles. Não é. E aí você se torna visível diante da presença do Senhor, mas também diante do mundo. O mundo quer você, o mundo quer tragar você, o mundo quer você o tempo inteiro. O tempo inteiro, o inimigo está tentando tragar você. Vou dar uma explanada sobre isso. Eu já fui questionado muitas vezes na escola. Muitas vezes na escola eu já fui questionado. Teve uma vez que eu estava com a Bíblia e eles vêm achando que vai zombar, né? Mas quando você não senta nas rodas dos zombadores, e nem fica no meio daqueles que ofendem a Deus, é como diz a palavra, né?
Esse tem alegria de sobra. Salmos 1, quem quiser conferir. 1. Meus irmãos, então, e ele, um rapaz, eu não andava em grupo na escola, não. Eu pegava minha mochila, igual mandarim mesmo. Pegava igual mandarim, pegava a mochila, tacava no lombo e falava, vamos embora. E a Bíblia dentro da mochila, né? Aí dava intervalo, aí tinha dia que eu ia na cantina, aí dava intervalo, eu ficava o tempo todo. Intervalo todo, lendo Bíblia. A Bíblia sem parar. Mas Deus também já me mandou entregar recados dentro da escola, Deus também já me mandou pregar dentro da escola, e eu aproveitei essa oportunidade. Eu aproveitei essa oportunidade, né? Porque isso é uma oportunidade, você está pregando a palavra do Senhor. Aproveitei e aproveitei muitas vezes. E aí juntou esse rapaz, eu não sei nem o nome dele para falar a verdade. Juntei esse rapaz e o grupo de amigos dele, né? E ficou assim, e ele me perguntou assim, olha a pergunta desse rapaz: homossexualismo é pecado? Ele me perguntou tipo assim, você não vai achar na Bíblia, homossexualismo é pecado? E aí juntou aquele tanto de gente de uma vez só. Eu falei, Deus, é agora que é um tanto de gente que o Senhor vai falar, é agora. Virei para ele e falei, é assim, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, não erreis, aos soberbos, aos alcoólatras, aos adúlteros, aos homossexuais, se você quiser abrir, pode abrir, aos homossexuais, aos beberrões, aos roubadores, aos enganadores, aos malfeitores, aqueles que maltratam, visam os seus próprios interesses, esse não herdará o reino de Deus. E aí quando ele pensou que acabou, eu falei, não, mas espera aí, Levíticos 18, 22, não te deitará com outro homem, abominação ao Senhor é. Ele olhou, quando ele pensou que acabou, não acabou não, meu filho, pode ficar mais um pouquinho que não acabou não. Primeiro, Romanos 1, versículo 26 e 27, fala assim, e as mulheres se deitando com outras mulheres, e os homens se deitando com homens, deixando o seu uso natural, a qual Deus estabeleceu. E aí no 32, eu falei assim, e pior aí para quem acha que pode apoiar, tá? No 32 fala assim, aquele que fazem essas práticas, e as consentem com essas práticas, esse se verá no juízo final, pagará a conta do seu erro. Ele riu sem graça, eu olhei para ele, sorri e falei, meu filho, mas fica tranquilo, toma posição com Deus que você tem perdão ainda. E aí, aquela multidão, né, se espalhando, viu? Sabe, meus irmãos, quando o mundo se dobrar, não se dobre. O mundo está se dobrando, você continua de pé para ajoelhar diante da presença do Senhor. O mundo está se dobrando para o pecado, você fica de pé, confrontando o pecado, para ajoelhar diante da presença do Senhor e adorar o Senhor. O mundo está pecando, você continua vivo. O mundo está morrendo, você continua vivo, porque a graça do Senhor te alcançou. Agora você vive para o Senhor Jesus, porque como diz Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que antes vivia na carne, agora vivo pela fé no Filho de Deus. Ajoelha não, meu irmão. O pecado quer que você ajoelhe para ele. O diabo quer que você adore. Satanás quer que você adore a fornicação. Mas o Senhor continua dizendo do seu outro lado, fica de pé, meu filho, eu te sustento. Deus está dizendo do outro lado, o mundo está te puxando aqui, vem porque é gostoso. Mas Deus diz do outro lado, meu filho, não te assombres, pois eu sou teu Deus. Não temas, pois eu estou contigo. Eu te ajudo,
te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Meu irmão, Deus está te sustentando, vai com fé. O pecado está chegando, mas Deus está te sustentando contra ele. Forças para lutar contra o inimigo. E quando você pensar que está fraco, jovens, quando vocês pensarem que estão fracos, vocês têm paz, firmes na fé, para se juntar a eles. Meus irmãos, vou dizer uma coisa aqui, que muitos vêm e falam errado. Você, nós, eu sozinho não sou igreja, só eu, não sou igreja, sozinho não sou. Eu não sou igreja sozinho. 1 Coríntios 3,16, vós sois templos do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 6,16, lá fala assim, ou vocês não sabem que vocês são templos de Deus? Ele mesmo disse, neles habitarei, e com eles andarei, e sempre estarei com eles. Meu irmão, o Senhor está com você. Independente dessa prova, o Senhor está com você. Sim, Ele sempre estará com você. Aos jovens, Deus está com você. Resiste ao pecado até o final, porque Deus te dá forças para resistir. Você vai resistir, você vai vencer, porque o Senhor já venceu na cruz por você. E a partir da hora que você aceita o sangue do Senhor, você é vencedor. Nós somos vencedores. A palavra do Senhor fala em Romanos 8,36, fala assim, que todos os dias, nós somos entregues à morte, como ovelha ao matadouro. Por que entregues à morte? Todos os dias você está sujeito ao seu sonho morrer. Todos os dias você está sujeito à sua fé desfalecer. Todos os dias você está sujeito a alguma coisa com você ou em você falecer. Todos os dias. Mas sabe qual que é o mais gostoso? Todos os dias você está sujeito. Mas no versículo 37 diz assim, mas dessas coisas, versículo 37, mas dessas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você já venceu! O diabo acha que te venceu, mas você não perdeu, você venceu! Para mim viver é Cristo, morrer é lucro! Se o meu sonho é morrer, eu sou da glória a Deus, porque Ele vai abrir outro sonho ali para mim. É fé! É fé! Ah, não! Mas acabou, eu não consigo realizar meu sonho. Meu irmão, talvez para você lá na frente não seria sonho, seria pesadelo. Mas o Senhor, Ele te dá um verdadeiro sonho. Qual que é o verdadeiro sonho do cristão? É uma pergunta, tá, irmãos? Eu quero que vocês respondam. Qual que tem que ser o verdadeiro sonho do cristão? Qual? Pensão, salvação. É o maior sonho do cristão, sabe o que é? É chegar do lado do papai do céu e falar, Senhor, agora eu posso abraçar os seus pés, agora eu posso beijar os seus pés, agora eu posso sentir a tua glória de perto, bem de pertinho. É o maior sonho. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Você sonha aqui também, tá? E não deixe de sonhar. O seu sonho não morreu, ele não vai morrer. Porque, mesmo que o verdadeiro sonho que Deus te deu morra, João 11, 25. João capítulo 11, versículo 25. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, pois eu sou a ressurreição e a vida. O seu sonho morreu, Não morreu não, porque você tem um Deus com você que é a ressurreição e a vida. Ele faz ressurgir de novo. Ele faz tudo de novo por você. Ele faz. E continuando aqui, quando chegou diante da Nabucodonosor, achando que vai convencer homem de fé. Homem de fé, você não convence com morte, não, meu irmão. Porque o homem de fé, ele entende Filipenses 1:21. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro.
ele sabe disso. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam disso. Eles sabiam que ao viver a Cristo morrer louco. Mas quando o diabo quer estabelecer para você, hoje ele vai morrer. Não é Deus quem dá a vida e é Deus quem toma. Se o diabo está falando hoje você vai morrer, hoje o seu sonho vai morrer, hoje isso vai morrer, não vai não, porque o Senhor já entrou com providência. Não vai não, o fogo pode arder, você vai continuar de pé, o fogo vai arder, pode arder, não importa, vai continuar de pé, você pode entrar na fornalha, você vai continuar de pé sempre na presença do Senhor. Perdão, irmãos, vou ter que tomar atitude disso aqui, porque qualquer hora eu viro com a cara no chão aqui. Olha lá, eu ouvi em nome de Jesus aí, eu quero cair com a cara no chão. Em nome de Jesus, não, Senhor, queima aí. Meus irmãos, continuando, quando Nabucodonosor chegou, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, chegou na presença de Nabucodonosor. Olha, Nabucodonosor, se você não adorar a minha imagem, se você não adorar a minha imagem, eu vou te tacar na fornalha de fogo e você vai morrer. Meu irmão, deixa eu te falar com você. Nabucodonosor via a estátua como ouro, mas Deus via como barro. Está entendendo? Você vê, tem gente lá fora que vê o pecado, vê o mundo como ouro. Não, Deus enxerga como barro. Na hora que ele quiser amassar, ele amassa. E aí Nabucodonosor, não, vai morrer, se não adorar vai morrer. Vai coisa nenhuma, vai morrer coisa nenhuma. E Sadraque, Mesaque e Abednego, como homem de fé, olha lá, Nabucodonosor, vai morrer. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou viver. E mesmo que eu não viva, eu vou morrer na presença do Senhor. E mesmo que eu não viva, eu vou para bem pertinho do meu Senhor. Bem pertinho, bem próximo. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram medo do Evangelho? É uma pergunta, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram vergonha, tiveram medo do Evangelho? Tiveram? Quero que todos respondem. Não teve. Sabe por que não? Romanos 1,16. Sabe o que diz em Romanos 1,16? Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é salvação para todo aquele que crê. Sadraque, Mesaque e Abednego criam, era salvação para eles. Não importava. Eles estavam com Deus independente da prova. Sempre com Deus. Aí jogou. Mandou aquecer 7 vezes mais, né? Jogou na fornalha. Mas deixa eu falar com você. O fogo que arde em você, ele sempre vai continuar ardendo mais do que o fogo que arde no mundo. Sempre. Não adianta. Você sempre será vitorioso com o Senhor. Não adianta. O mundo quer jogar você para baixo. Deus te pega pelas mãos e coloca para cima. Não adianta. O mundo quer colocar você no vale. Deus te pega pela mão e coloca no alto monte. Não importa. O mundo quer te jogar no poço, né? Mas deixa eu falar para você como governador. O mundo quer te jogar você no vale, na cratera. O mundo quer jogar você na caverna. Mas Deus pega você e te faz profeta. O mundo quer que você fique só atrás das malhadas, escondido, sem anunciar o Evangelho, sem falar que você é um rei. Mas Deus te tira lá de trás e te coloca como rei, para todos verem. Meus irmãos, não tenha vergonha de mostrar a bênção que Deus dá a você. Mostre. Deus me deu um carro. Mostre o carro. E daí coloca lá no vídeo lá. Deus é fiel. Coloque mesmo. Pode colocar porque Deus é fiel para cumprir mesmo. Se Deus te deu uma casa,
Grava e coloca: Deus é fiel, Deus te deu. Deus, Ele toma e Ele dá na hora que Ele quer. É dele. A sua vida é dele. O que você tem é dele, sempre será dele. É por ser dele. Por isso que tudo que é nosso é dele. É por isso que tudo que você tem que deixar que o ímpio veja, porque é dele. O ímpio pergunta: mas esse carro é seu? É meu, foi Deus que me deu. Nossa, essa casa é sua? É minha. Foi o Papai do céu que me deu. Nossa, essa família linda é sua? É minha, foi o meu pai que me deu. E quando perguntarem quem é o seu pai, é aquele que está nos céus, aquele que é dono do prata e do ouro, aquele que é dono da vida e da morte, aquele que é dono da condenação e da salvação. Ele me deu. E sabe por quê, irmãos? Os irmãos devem achar que eu estou tirando isso aqui de mim mesmo. Não, estou tirando não, sabe por quê? Quem quiser abrir aí, pode abrir. Mateus 6,6. Quando for orar, entre no teu aposento, fechando a porta do teu quarto, ora ao teu Deus que está em secreto, e Ele te ouvirá, e o teu Deus, que te ouve no secreto, te recompensará em público. Ele te recompensa em público. Ele mostra a glória dele em público. O seu testemunho edifica vidas. O seu testemunho, ele traz almas. 1 João 3,18. Não amemos nem de boca, nem de palavra, mas sim de verdade e atitude. É assim que você ama a Deus. Amém? Não tem problema não. O ímpio viu? Não tenha medo da inveja, não, que o seu Deus é maior do que a inveja. O seu Deus é maior do que a inveja. Não importa. O seu Deus sempre será maior. Meus irmãos, eu quero só dar mais um ponto sobre, que eu lembrei aqui agora, sobre a passagem sobre essa parte, né? Essa parte que fala aí de Sadraque, Mesaque e Abednego não ter adorado a imagem. Olha só para você ver. Jesus no deserto. Onde está? Mateus 4. Lucas 4 também. Mateus 4:10. Satanás fala assim: me adore e eu te darei tudo isso aqui. Tudo isso. Te darei tudo isso aqui. Aí Jesus vira e fala assim: aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorará, e só a Ele prestará culto. Não adore o pecado, irmãos. Não adore a idolatria, não faça idolatria. Não, nunca. Não faça isso. Pois maior que está em você do que o que está no mundo. Não adore. Cumpra o que o Senhor fala. E continuando, quando eles saíram, quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, viram que não tinha nenhum arranhão deles. Meu irmão, o Senhor, Ele entra com você na sua tribulação. Você vai batalhar? Vai. Você vai batalhar sim. Você tem que batalhar. Você tem que vestir a armadura da fé e batalhar sim. Tem que sim. Você tem que batalhar. Mas não significa que você vai sair machucado a ponto da sua fé desfalecer. Você não vai. Porque o Senhor te sustenta. O seu general de guerra está com você. Ele está batalhando com você. Ele está te sustentando. Está te dando forças para vencer o inimigo. Sempre para você vencer o inimigo. Nós somos fracos, nós somos fracos. Mas a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, e o meu poder aperfeiçoa sobre as suas fraquezas. E aí no 10 fala assim: ainda que haja mentira, ainda que haja enganos, ainda que haja divisões, mesmo que eu pareça estar fraco,
é aí que eu estou forte. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você está com o coração arrependido, você se torna forte, estando fraco. Aí o diabo não pode te tocar mais. Quando você está com o coração no Senhor, você pecou, mas está com o coração no Senhor, o diabo não pode te tocar mais. Não pode. E é o que aconteceu na fornalha. O inimigo achou que as tribulações iam ser maiores, melhores do que o nosso Deus. Mas quando o justo dobra o joelho, quando o justo ele dobra o joelho, quando ele fala para Deus, meu Pai, eu te amo. Quando o justo fala assim, Senhor, esteja comigo, não tem nada que te vença, não. Não tem altura, não tem profundidade, não tem potestades, nem principados, nem potestades, não tem criatura alguma, não tem nem vale, nem cova nenhuma que te afasta do amor de Deus. E quando não te afasta, você vence. E para fechar, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo eles sabendo dos inimigos deles, eles deixaram de amar? Eles deixaram de amar? O Senhor, mesmo sabendo do erro de tantas pessoas nesse mundo, deixou de amar? Me respondem, deixou? Ele não deixou de amar. O meu Deus não deixou de amar você, independente do que você fez. O meu Deus não deixa de amar você, independente de onde você falou. O meu Deus não deixa de amar você. E quando você entender isso e se converter de verdade, aqueles que já estão convertidos, entendam isso, que o amor ele é o único caminho. Qual caminho? O caminho da salvação é o único caminho que você tem. Ele é o único caminho da sua vitória, o amor. Entende essa deficiência? Eu disse isso antes de casa hoje. Ele é o único caminho. Sabe por quê, irmãos? Não tem problema, os irmãos já sabem. 1 Coríntios 13, versículo 1, fala assim: mesmo que eu tenha a maior fé do mundo, mesmo que eu faça esses modos dizer, passar de cá para lá, ou mesmo que eu faça milagres e maravilhas, se eu não tiver amor, de nada valeria, de nada vai valer, é em vão. É em vão, sem amor. Aí diz no versículo 4 de 1 Coríntios 13, diz assim: porque o amor, ele é bondoso, ele não maltrata, ele não visa os seus próprios interesses, ele não se vangloria, ele não olha com olhos maus, ele não suspeita o mal, isso mesmo, não suspeita o mal. Ele não se alegra com injustiça, mas sim com a justiça do Senhor. Aí o versículo 7, ele tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Versículo 13, e agora permanecerá. Eu vou deixar você falar isso, William, que você gosta de falar isso. Pois agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E aí completa, né? O maior deles é o amor. O maior deles é o amor. Sempre o amor. O amor vai ser o maior. Ô meu irmão, quando te jogam na fornalha, eu sei, dói. Mas vai doer muito mais você chegar naquele que te jogou na fornalha e abraçar ele. Como diz a palavra do Senhor em Romanos 12:20, são como brasas de fogo que caem sobre a cabeça daquele que foi amado, daquele que foi perdoado. São brasas de fogo, sabe por quê? Porque ele diz, não, eu tenho que conhecer esse Deus que ensinou ele a perdoar, eu tenho que conhecer. Hoje eu tenho que conhecer. E de que vale você ganhar esse mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16:26. De que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale você deixar uma vida no mundo sozinha,
desamparada. Quando Deus mandar, faça. Foi uma das pregações do pastor Eduardo. Quando Deus mandar, faça, 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 porque senão ele vai cobrar de você. E para mim, tipo, vou falar. Vou aproveitar e vou falar, pastor Eduardo. Eu vou falar porque não sei se aquele dia você teve dó de falar. Eu não sei. Você deve ter tido a dó de falar mesmo. Hoje eu vou falar. Ezequiel, irmãos, vou abrir aqui porque minha cabeça já está de velho já. Já estou velho. Poxa, 17 para 18 anos já é velho. Vamos lá, hein? Ó, Ezequiel 3, 18. Olha que pensa, ó. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade para mim, porém você será responsável pela morte dele. Não faça nada para você ver. Não diga não, se quando Deus falar para você falar, fica sem falar para você ver. Deus vai cobrar ele de você. O sangue dele você é responsável. Mas sabe, meus irmãos, eu sei que tem vidas aqui que falam. E aí para você que fala, para você que não fala, fale. Não se intimide, Deus te dá força. Ele dá força. Ele dá uma força a vocês, todos nós. Eu não estaria aqui se não fosse o Senhor. Esse que se intimida, esse que está aí, não sei, que está assistindo aí. Se você não fala, fale, comece a falar. Pois o Senhor mesmo disse: quando abrir as vossas bocas, não falarás vós, mas sim o Espírito Santo de Deus. Mateus 10:20. Não tenha medo, não se acovarde. Tem vida sofrendo lá fora. Eu vou falar da covardia um pouquinho, tem tempo. Ao 19: se porém você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua iniquidade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de sua culpa. Você está livre. Nós somos livres. Nós somos todos livres na presença do Senhor. E mesmo que você não falou, irmãos, eu já tive momentos que eu me intimidei, que eu falei. Mas eu tive que ajoelhar, bater o joelho no chão e falar: Deus, me ajude, Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor, eu não consigo sem o Senhor. A partir daí Deus me deu forças para abraçar o oprimido. Eu contei com meu pai, antes do metrô entrar de greve, o metrô entrou de greve e virou a gente inteiro, né? Só Deus. Aí a gente tem que orar para Deus abençoar a vida dos homens, para a bênção, refletir eles voltar. Mas tá, antes do metrô parar, se eu não me engano, foi um dia antes, não foi, pai? Um dia antes? Foi? Um dia antes do metrô parar, olha só, irmãos. Um dia ou dois, não sei, alguma coisa assim, ou 3. Mas um pouquinho antes do metrô parar, eu entrei dentro do metrô e um culto antes, lá no Vila Alva, o pastor Daniel pregou: se Deus mandar, pregue. E aí, na hora que ele falou isso, o pastor Daniel, aí já veio na minha mente. Aí Deus já falou comigo: amanhã você vai pregar no metrô. Falei: e agora? E agora? Pessoa que eu nunca vi na minha vida. Mas é assim, eu nunca vi tantas pessoas na minha vida, e todas elas eu tive que falar. E aí Deus falou: é agora. Vai. Eu taquei a mão dentro daquela mochila, rapaz. Arranquei a mochila, arranquei assim a Bíblia da mochila e falei: vai ser agora. Agora Deus vai falar, em nome de Jesus, e não sou eu não, é Deus quem vai. Tirei. Na hora que eu tirei a Bíblia assim, coloquei a mochila nas costas, todo mundo fez assim na hora aqui, ó. Olhou pra mim e falei: bora, rapaz, agora eu não quero nem saber, agora já estou aqui, eu vou, bora, agora eu vou tocar o barco. E comecei falando assim: boa tarde a todos, e a paz do Senhor Jesus.
Eu não estou aqui para pedir nada a ninguém, mas para oferecer. E aí todo mundo olhou. Todo mundo, sem exceção. Tinha um rapaz que estava indo para o mesmo destino que é o meu, que é o Senac. E ele lá, ele fez assim, e ficou olhando. Ele deve ter olhado e falado assim, aquele ali eu conheço. Eu sei quem é. E aí todo mundo fez assim com a cabeça e olhou. Todo mundo começou a prestar atenção. E aí eu virei, né, depois de eu ter falado, eu não estou aqui para pedir nada, mas para oferecer. Na hora que todo mundo olhou, eu falei, e eu estou aqui para oferecer uma coisa que foi paga na cruz por cada um que está aqui, a salvação. E daí em diante Deus tocou, foi levando. E o mais interessante, meus irmãos, eu não estou acostumado a pessoas depois me parar e ficar agradecendo, querendo me abraçar. Eu não estou acostumado com isso. Eu não ligo para isso. Para mim, pregar a palavra do Senhor já é o suficiente. Não, mentira. Pregar a palavra para mim não é só o suficiente. O suficiente para mim é ver vidas mudando. É o que eu falo com o Miguel direto. O que importa numa pregação é a mudança de vida que você vê na pessoa. Mas eu não ligo muito para essa questão de palmas, essas coisas. E aí, depois que eu terminei, teve gente que falou, nossa, quantos anos você tem? Eu falei, 17. Esse deles falou, que bênção, você continue assim. Continue sempre falando. E pessoas me abraçaram. Não tenha medo. Deus, Ele prepara aquele que você precisa falar mesmo. E mesmo que ninguém te acolha, o Senhor, o nosso Deus, Ele acolhe vocês. Todos vocês. Ele acolhe. E meus irmãos, quero falar da covardia, coisa rápida. Na questão da covardia, o que acontece? Tem uma história em Juízes que fala lá que um levita tinha uma concubina. E essa concubina, se irando com o seu senhor, ela foi embora, o largou. O traiu, né? E foi embora. Mas o levita, ele foi atrás dela com o intuito de a buscá-la e buscou. E voltando para a terra deles, eles pararam numa parte de Israel que eu não lembro o nome, mas eu sei que é da tribo de Benjamim. E ali, eles parando, eles pegaram, e aí os homens daquela cidade de Benjamim, alguns daqueles homens, o que eles fizeram? Eles pegaram e bateram na porta de onde eles estavam hospedados e falou com ele assim, mande este homem, falou com o levita, mande este homem aqui porque nós queremos tomá-lo e abusá-lo dele. E aí, ele num ato de covardia, isso aqui me dá mais nojo, num ato de covardia, esse cara pegou, eu já estou ficando até meio assim, não é uma coisa séria. Esse cara pegou a mulher, abriu a porta e empurrou de uma vez só ela para fora. E lá diz que a mulher foi abusada a noite inteira, sem parar. Sem parar, a mulher foi abusada. E aí ela desfalecendo, né? Ela desfaleceu a porta assim, na hora que ela ia para colocar na maçaneta, ela desfaleceu. E aí quando esse levita chegou em casa, ele picou as partes da mulher e mandou para as 12 tribos. Mandou para as 12 tribos. E as 12 tribos se levantaram para tentar acabar com a tribo de Benjamim. Teve uma guerra civil. E é isso, irmãos, não seja covarde. Não empurre o outro. Aquele que está precisando de conforto, aquele que está precisando ser protegido, aquele que está precisando da palavra do Senhor, não empurre ele para fora, não deixe ele sem. Não deixe ele sem. Fale do Senhor. Amém? Vou pedir aos irmãos para ficar de pé. Eu sei que eu estendi um pouquinho no horário, mas peço perdão, viu, irmãos? Creio que os irmãos aqui na casa.